você fecha as cortinas do seu apartamento, tranca a porta do banheiro ou fica incomodado quando a pessoa sentada ao seu lado no ônibus tenta ler a mensagem que você está digitando, você se importa com a sua privacidade. Todo mundo se importa. Até a ONU reconhece, desde 1948, a privacidade como um direito humano universal. Mesmo assim, as nossas vidas privadas nunca estiveram tão expostas quanto hoje. Porque, por algum motivo, todo o medo que a gente tem de ser observado simplesmente desaparece quando estamos num ambiente online. É como se na internet não tivesse ninguém tentando nos espiar. Spoiler? Tem sim. Às vezes você não sabe, mas através de um comentário a gente conseguiu levantar isso. Vou mostrar para você um pouco do que a gente conseguiu em poucas horas de pesquisa. Ó, aqui eu consigo saber onde suas crianças estudam, onde você mora, onde sua filha faz balé, quem é a professora da sua filha, o nome da sua mãe, do seu pai, o dia que seu pai faleceu, onde ele trabalhava. Se eu for parar para ir mais a fundo, eu consigo saber onde você faz compras, onde você anda, o seu itinerário. Ai, gente, meu Deus. Tô chocada. Você já deve ter perdido a conta de tudo que compartilhou. Mas a verdade é que todos os seus posts juntos são uma parte pequena, a ponta do iceberg, da totalidade de dados que andam coletando sobre você. Pois é, a falta de privacidade vai muito além do que a gente publica nas redes sociais. A estrutura segundo a qual a internet funciona hoje faz com que toda ação gere um rastro. Esse rastro vai alimentar alguma base de dados e essas bases de dados são arquivos valiosíssimos sobre os nossos comportamentos, as nossas condutas, as nossas preferências, os nossos desejos, os nossos limites, as nossas vulnerabilidades, as nossas preferências sociais, políticas, intelectuais, de consumo, etc. Sabe quando a gente digita algo e apaga? O Facebook tem um arquivo daquilo que nós não publicamos. Isso diz muito sobre nós. Isso me torna totalmente transparente para essa corporação. Agora, o modo como essa corporação lida com os meus dados, quais critérios que ela utiliza para me oferecer certas coisas e não outras, eu não tenho acesso nenhum. That what they know about you is also used to make you more addicted to the service. YouTube, for example, just measures how long you watch videos. Facebook, too, looks at how long you linger over a post. And so they're looking and they're saying, what types of content are more engaging to this person that makes them stay? And then they start showing you that stuff because the longer that you stay, the more likely you are to see ads. Teve um estudo que foi feito que estabeleceu uma correlação entre estados depressivos e a coloração das imagens, o tipo de filtro usado no Instagram. E essa predição de estados depressivos também pode ser no sentido de também predizer, por exemplo, estados maníacos. Estados maníacos são estados em que as pessoas compram muito, que as pessoas têm uma vulnerabilidade ao consumo muito maior. E eu posso atuar, por exemplo, oferecer produtos para essas pessoas que caem... Fone celular em São Paulo, a NSA pode rastrear onde você se encontra. Eles fazem isso 5 bilhões de vezes por dia com as pessoas ao redor do mundo. These algorithms are scary. Are they biased? Do they lead to forms of discrimination? The organizations that control them, that maintain them, they're not letting us see under the hood. Nesse perfil. Para dar exemplos mais... E aí, galera, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Pessoal, então, agora o nosso próximo assunto é sobre segurança de dados. Lembra que dado é a menor partícula da informação, a informação é um conjunto de dados, e assim, os nossos dados são muito valiosos, pessoal, porque é aquilo que a gente tem, e é o que as empresas querem para poder vender as coisas para a gente também. E muitas vezes a gente acaba vendendo nossos dados sem saber. Então vocês têm que estar atentos a isso. Então, o próprio criador do Facebook tem medo de ser criptografado ou grampeado, pessoal. Ele tirou essa foto para uma campanha do Instagram em 2016
E aí nela a gente consegue perceber que o notebook dele tem uma fita na câmera e no áudio dele, para que ele não seja hackeado. Então, se até o poderoso Mark tem medo de ser hackeado, imagina a gente, né? E assim, um dos órgãos que faz isso indevidamente e muito é o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Tem até um filme que foi lançado em crítica a ele, que é o filme do Will Smith, Inimigo de Estado. É um filme muito legal, vou tentar ver se eu acho no YouTube pra gente assistir, tá, pessoal, como atividade. E assim, nessa crítica, ele diz que ninguém tá livre. É muito da hora esse filme. E assim, esse é Edward. Edward, em 2013, ele trabalhava para a Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ele expôs dados que fazia parte de uma associação secreta chamada PRISM. O que o PRISM fazia, pessoal? Ele coletava dados do Google, do Facebook, da Apple, da Microsoft e passava todos para a Segurança Nacional, sem que os usuários soubessem que estava sendo coletado. Até mesmo a Segurança Nacional tem acesso aos dados do WhatsApp. O WhatsApp tentou criptografar os dados. O que é criptografia? Criptografia é quando a gente escreve um texto e aí a gente encripta ela, faz um código nela e quando chega no outro celular, o celular descriptografa e consegue ver. Eles tinham um meio de quebrar isso e conseguir ver as mensagens do WhatsApp também. Então, para vocês verem, faz uns 2 anos atrás, surgiu uma polêmica muito grande a respeito do Brasil e dos Estados Unidos, que o governo brasileiro acusou os Estados Unidos de estar espionando eles, tá? Na época era George Bush que estava. Então, pessoal, existe um aplicativo que se chama Web Angel, que ele consegue fazer a nossa TV ser uma câmera e poder gravar tudo que a gente está fazendo dentro de casa. Tá aí o filme que eu falei pra vocês, Inimigo de Estado, que é muito bom. Quem tiver acesso, eu acho que na Netflix tem, dá uma olhadinha lá que é muito legal. Quem não tiver, eu vou procurar pra vocês no YouTube pra ver se acha, senão a gente vai assistir algum filme do gênero, tá, pessoal? E assim, no filme, o Will Smith é o Robert, um advogado, e ele mostra que ninguém tá seguro. Do nada, o Robert começa a ser seguido, começam a procurar ele nem sabia por quê. Aí ele começa a achar um monte de escutas na casa dele e assim por diante. Aí depois que ele descobre que jogaram dentro da bolsa dele um vídeo de um político matando um outro político. E assim, a história é fascinante. Agora a gente vai falar um pouquinho da publicidade grátis. Sabe aquele eu concordo que a gente, quando clica lá embaixo para os termos de privacidade que a gente dá? Na verdade, isso dá poder para as empresas fazerem o que quiser com os nossos dados que a gente coloca. A gente nunca lê aquilo, mas o certo era ler. Eu falo assim, mas eu também não leio, gente, infelizmente. E assim, a gente troca um serviço pago para o grátis com publicidade e aí eles têm o poder de vincular nossos dados a tudo que eles quiserem. E por que o dado é tão importante? Pessoal, por exemplo, eu tô pensando em comprar uma toalha pro meu banheiro novo. Aí eu vou lá e pesquiso sobre toalha. Eles pegam os dados que eu pesquisei sobre a toalha, vendem para as empresas, ela tá procurando toalha. E aí eles começam a me anunciar, entenderam? Quem já viu, tipo assim, vocês pesquisaram sobre alguma coisa lá no Google? Quem já viu? Eu já vi. Não é pra você falar, amor, pô. Você pausa o vídeo? Não, me atrapalha aqui, meu. Faz tudo não? Não. Vamos continuar. Eu já vi isso daí, verdade? Tá, vamos continuar aqui. Então, aí eu tô pesquisando lá sobre uma toalha. E aí depois quando eu entro lá no Face tem um monte de anúncios sobre toalha. Cada loja vendendo mais barato que a outra, mais bonita, mais interessante.
É isso que eles fazem, eles pegam os nossos dados, vendem para as empresas e as empresas anunciam pra gente para vender pra gente. Estão entendendo? Então o nosso dado é uma coisa muito importante e valiosa. É uma das coisas mais valiosas que tem hoje em dia, é a informação. Então aí tá um esqueminha. Dado, publicidade e a gente compra. Aí tem essa frase: se não somos os clientes pagando, somos o produto vendido. Por que essa frase, gente? Porque assim, se a gente não está pagando pelo serviço, eles estão pegando os nossos dados e vendendo para outra pessoa. Por isso que é importante a gente ler os termos de privacidade. Agora vamos falar um pouquinho do Facebook, gente. O Facebook, ele é um lugar onde a gente acaba se expondo, né, a nossa vida toda. E assim, o Facebook, mesmo quando a gente não está logado, ele tem acesso a tudo. É como o Google. Eu esqueci de falar sobre isso para vocês. O Google, gente, se vocês entrarem lá no histórico de vocês, vocês vão conseguir ver todos os lugares que vocês passaram, porque ele tem o GPS acionado. Isso é até bom, porque a gente fala que é uma ferramenta anti-furto, porque se furtarem nosso celular, a gente consegue achar através do GPS. Mas a gente tá lá, tá tudo guardado. Se um dia você matou a aula, tá guardado no seu celular, o horário que você saiu e aonde você estava. Então tomem cuidado. E assim, no Google a gente disponibiliza nossos dados muito fácil. Através de inteligência artificial, através dos nossos likes, do que a gente curte, o Google consegue saber a nossa personalidade. Com 10 likes, ele consegue saber melhor a nossa personalidade do que nossos colegas de trabalho. Com 70 likes, com 70 curtidas no que você passa o dia inteiro fazendo no Facebook, ele consegue te conhecer melhor do que os seus amigos. Com 150 curtidas, ele consegue te conhecer melhor que a sua própria família. E com 300, ele consegue te conhecer melhor do que o seu cônjuge, do que sua mulher, do que seu marido e assim por diante. Para vocês terem uma ideia. Pessoal, além disso, só de olhar o nosso perfil, o Google consegue saber a nossa orientação sexual, a nossa religião, consegue saber se a gente usa droga, se a gente tem depressão, a nossa inteligência, como a gente está no nosso relacionamento. Ele consegue descobrir tudo através do nosso perfil. Ah, mas eu oculto tudo, não deixo ninguém ver nada. Através dos seus amigos, do seu círculo de amigos, ele consegue descobrir sua orientação sexual, sua religião e assim por diante. Agora vamos voltar para o Facebook, vamos continuar falando do Face. Pessoal, acho que foi uns 2 anos também, aconteceu uma coisa muito grave. Foi denunciado, que Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos graças ao Facebook. Ele estava contra Hillary Clinton. E assim, o que foi dito? Que o Facebook estava colocando notícias para os usuários lerem a favor de Trump e acabou fazendo a cabeça deles através disso. Para vocês verem como os veículos de informação têm o poder de manipular a opinião das pessoas. E diz que Trump ganhou por causa do Facebook. É claro que foi negado, ninguém sabe ao certo se foi ou não, mas isso a gente nunca vai saber. Então, pessoal, tomem cuidado com aquilo que vocês compartilham, tomem cuidado para se expor na internet, porque assim, nem todo mundo é do bem, nem todo mundo ama a gente, nem todo mundo quer o nosso bem. Fiquem atentos, tá bom, pessoal? E na próxima aula a gente vai estar vendo sobre as leis de proteção de dados, tá, pessoal? Que agora no Brasil tem também, é muito importante vocês conhecerem essas leis para se proteger. Um beijo, fiquem com Deus, meus amores, se cuidem, tudo de bom.